Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui sem nenhum corte, tentar falar diretamente o que eu tô pensando, que é sobre o entendimento de que tudo é espiritual. A partir do ponto que a gente tem de acreditar em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, sabendo, reconhecendo que Ele é o próprio Deus, se esvaziou em forma de filho, veio até nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou, e que agora a gente tem esperança da glória vindoura no dia que Ele voltar, e pra gente chegar nesse caminho a gente tem o Consolador, que é o seu próprio Espírito Santo, enviado para nós, para nos levar essa trajetória. A gente entende que tudo é espiritual. Não faz sentido a gente partir desse ponto de vista sem pensar que tudo que a gente faz, toda decisão que a gente toma, toda palavra que a gente fala, tudo aquilo que a gente entende como vida, como mundo, existe porque existe um mundo espiritual coabitando, coexistindo e coatuando enquanto a gente vive aqui, enquanto a história acontece. Vocês sabem, tá para lançar aí a segunda parte de Stranger Things, uma coisa tipo, mano, top 1 assuntos, acho que do momento. Vai lançar, inclusive, hoje à noite, dia 25, que eu tô gravando esse vídeo, a segunda parte da última temporada, e tá todo mundo falando sobre isso. E eu não sou, tipo, um fã ferrenho, tipo, eu assisti só a última temporada com a minha irmã, só pra, tipo, saber o que tá acontecendo, e as outras 4 temporadas eu vi, tipo, resumo no TikTok e no Instagram, só pra entender real o que tava acontecendo ali. Mas eu vi que tinha umas teorias e uns assuntos que o pessoal falava de que o tal do mundo invertido que tinha na série, que tem na série, é tipo uma representação do que acontece no mundo espiritual na nossa vida mesmo, sabe? Tipo uma interpretação mais ou menos do que acontece. E nisso eu comecei a perceber uma coisa, que tipo, o mundo invertido ele tem uma certa influência no que acontece no mundo real. As coisas começam, conforme vai passando as temporadas, os episódios, o mundo invertido ele vai começando a ter mais influência sobre o mundo real, principalmente porque conforme vai passando o tempo e o mundo invertido vai tomando esse papel de influenciar, de ser real do mundo real. Nossa, ficou meio estranha essa frase, mas acho que dá pra entender. Acaba ficando mais fácil dos bichos que são lá do mundo invertido entrarem no mundo real, tanto que na última temporada os inimigos, né, da série, eles acabam, tipo, o tal do Vecna, né, acabam entrando com mais facilidade também no mundo real, e que a gente percebe que, tipo, para eles terem alguma influência, antes eles precisavam possuir o Will, possuir alguma criança, e agora não, eles conseguem, tipo, rasgar as fendas e entrarem no nosso mundo e voltar pro mundo deles lá com mais facilidade. E eu comecei a comparar muito isso com o mundo espiritual real, que a gente consegue ver, principalmente se a gente lê o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê como os demônios atuavam na época de Jesus, com muito mais dificuldade e misticismo, sabe? Hoje em dia ainda se vê muito o misticismo acontecendo, feitiçaria acontecendo, mas a gente vê com um ar mais amigável, vamos dizer assim, sabe? Não é aquela coisa assustadora como era antigamente. E eu começo a entender que o mundo espiritual, principalmente o mundo maligno, os demônios, os principados e potestades, eles começam a ter mais influência no nosso mundo. E o que antes precisava, tipo, de realmente uma possessão, o que antes precisava de uma autorização da humanidade para que os demônios atuassem, hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia a gente consegue ver a influência do mundo maligno, a gente consegue ver a influência de Satanás em uma música, em um story. Então, eu sei que essa conexão acabou sendo um pouco confusa, um pouco abrangente demais, mas trazendo um assunto do momento, que é esse lançamento da segunda parte de Stranger Things, como o mundo invertido começa a ter mais facilidade para entrar no mundo real, porque conforme vai passando o tempo eles começam a achar mais brechas e conseguem ter mais acesso e influência, e como também ao passar do tempo da história, o mundo espiritual começou a ter mais influência no mundo real, e como começou a ser mais fácil para Satanás atingir os filhos de Deus de uma maneira mais natural e mais fácil também, sem necessitar fazer grandes coisas, chamar a atenção, sem necessitar de possessão direta, mas somente influência, através de música, através de uma story de um famoso, através da própria estilo de vida de um famoso. Então a gente começa a perceber tudo isso, de como o inimigo ele começa a influenciar, começa a atacar os filhos de Deus, e o quão importante a gente permanecer firme nisso tudo, sabe? Eu acho que a gente está chegando num momento da história, e principalmente ano que vem vai ser um ano muito difícil, a gente vai ver muita discussão, muita guerra, muito debate sobre a vida, principalmente aqui no nosso país. E é importante que os filhos de Deus permaneçam firmes, é importante que
os filhos de Deus estejam convictos de quem eles são, de para onde eles querem ir e de quem eles servem, que é o único Deus verdadeiro, Deus Pai de Jesus, a Trindade perfeita. E é isso aí. Agora veio outra moto aqui. Valeu, moto, tamo junto. Acho que no geral é isso. Se você compreende, se você entende que você foi chamado para ser filho de Deus, se você já entendeu do que Jesus te libertou, eu acho que faz sentido a gente se entregar mais fácil para Jesus e começar a tentar entender o mundo espiritual também.